Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Papearia Cast. Estamos de volta, mais um episódio aqui na Open. A Open, nossa parceira, Open Wine Store aqui na Rua 2000, em Balneário Camboriú, bem no Balneário centro. Camboriú, precisou, já sabe, chama no vinho, o pessoal aqui te atende com o maior prazer. Delivery, iFood, tudo. Tudo. E também agora final de ano, Réveillon, Natal, Frigideira Voadora Gastronomia, precisou também. Nato Nuts BC. Comidinhas saudáveis para o seu fim de ano. Exatamente. Chefe Rafa, Diga. você, como é que tá a sua vida, assim, no geral, assim, tu acha que tá... Eu acho que tá boa, assim, poderia estar melhor? Sim, claro, Sempre pode, né? sempre pode melhorar, mas eu não tenho do que reclamar não, sinceramente, eu acho que tô de bem com a vida. Que bom, mas Né? quem sabe a nossa convidada de hoje pode te ajudar em alguma coisa que você nem exatamente. sabe que está precisando ou querendo. Claro, a gente nunca, sempre está disposto a melhorar e aprender, né? Qual é o nosso assunto de hoje, Rafa? Ela é coach comportamental, né? Treinadora comportamental, melhor falando. Lançou um livro, já vai abordar também aqui. Aliás, eu conheci ela através do livro. Eu conheci primeiro o livro, daí fui atrás investigar e cheguei nela. E hoje ela está aqui. Então hoje vamos falar de como melhorar a nossa vida num todo. Exatamente. Com a Andrécia Garcia. Master Coach. Obrigada. Prazer ter pelo você carinho. aqui. Prazer é todo meu. Andrécia, é isso que a gente vai falar mesmo? É isso? Eu não sei, me diga você. É isso. Como eu posso melhorar ainda mais, né? Assim como o Rafa falou. Posso começar com uma frase, então, sua? Eu acho que é sua, né? Bora? A vida não é um app. Viva o processo. Uau! Vamos curtir a viagem, né? Não vamos pensar viagem. só em chegar. Né? Chegar, a gente vai chegar. Chegar vai. De que forma eu vou chegar? Exatamente. Cabe a mim escolher ter as decisões certas hoje, né? Decisões assertivas. E eu sou muito grata pela oportunidade de estar aqui com vocês. E eu quero começar com uma frase. Fica à vontade. Que pássaros criados em gaiolas acham que voar é errado. E muitas vezes nós estamos engaiolados, enjaulados dentro da nossa mente. Né? Por quê? Porque com a demanda do dia a dia, né, com a correria do dia a dia, muitas vezes nós criamos obstáculos para nós mesmos. E falando aqui um pouquinho antes, a gente trouxe aqui a abordagem de quantas vezes, né, nós colocamos um limite para a nossa vida, porque nós temos medo, receio, será que vai dar certo? Né? E a vida, ela não tem uma bula para seguir, ela não tem uma receita de bolo. Né? Tanto na vida conjugal, profissional, saúde, nós temos que dar os nossos passos. E quando eu não tenho medo do meu futuro e eu vivo o processo no meu presente hoje, fazendo aquilo que precisa ser feito, dando sim conta, porque nós nascemos para dar conta, eu preciso só alinhar, ajustar muitas coisas na nossa vida. E é isso que eu faço. Alinho, né? Hoje, com técnicas e ferramentas, as pessoas me procuram para quê? Andrécia, eu preciso dar um jeitinho aqui nessa situação, eu não consigo sair dessa situação. E aí a gente vai entender como um todo que nós somos as nossas memórias. Nós vivemos as nossas memórias. Então depende muito do que eu vivi, do que eu senti. Nós somos seres únicos. Cada um tem a sua vida, né? Então é preciso respeitar o processo e viver o processo. Isso aí. Então o papo vai render, já viram que vamos ter uma aula aqui, né? Vamos. Roda a vinheta que vem coisa boa. Papearia Cast está no ar. Andrécia, vamos lá. Primeiro, para a gente introduzir o assunto, eu queria que você explicasse, por favor, o que é o coach. O que é esse método que você usa e para quem é indicado, como é que funciona. Porque a gente viu no Brasil uma popularização do coach, né? Do coach que chegou a um lado ruim, né? Ficou meio que banalizado, assim, né? E o coach desvirtuou, né? Muita gente que não tem formação dando treinamentos, dando sessões de coach que não deveria sem conhecimento nenhum e acabou
botando o coach sério, o Isso. coach legal, o coach estudado. Na mesma panela. Na mesma panela, como em várias outras áreas, exatamente. né? A gente já conversou sobre isso aqui. É. Então, por favor, se você puder explicar pra gente exatamente o que é o seu trabalho e de que forma que ele desenvolve e para quem é. Sim, que bacana. Em primeiro lugar, entendemos que para toda profissão tem o cara bom, né? O que tem expertise dele, tem aqueles que não sobressaem, né? E muitas vezes surfam na onda, né? E surfam na onda. Assim, é como você falou, tem todas as profissões. O coach que eu trabalho, que é o coach integral sistêmico, nós integramos razão e emoção em todas as áreas da vida. Não tem como eu trabalhar com uma pessoa só em uma área, né? Hoje, com as minhas horas de coach, meu trabalho que eu faço, hoje nós entendemos que o ser humano ele é um como um todo, que tem as suas crenças, as suas verdades, que muitas vezes a minha verdade pode não ser a sua, mas é a minha verdade, eu vivo a partir dela. Então, quando eu entendo que cada um tem a sua verdade, o porquê que a verdade do Rafa é essa? E a gente vai mais a fundo, né? Vai lá na íntegra. Por quê? Porque muitas vezes o nosso cérebro ele não quer que nós lembramos de certas coisas do passado, porque ele traz dor. E o nosso cérebro ele foge da dor. A fuga dele é o tempo todo pela dor, né? E ele foge da dor e ele busca o quê? O prazer. Então, quando nós começamos a desvencilhar tudo aquilo que me traz dor, e eu começo a dar um novo significado... Por entender o que te deu a dor. Por entender o porquê. O que eu faço com isso, André? Se isso foi ruim lá no meu passado. Aconteceu, né? Aconteceu. Dá para apagar o passado? Não dá, não é amnésia, Uhum. né? Então, o que eu preciso fazer? Dar um novo significado, viver o presente e planejar o meu futuro. O coach, ele faz isso, ele faz você sair da inércia. E muitas vezes tem pessoas que vivem em um círculo vicioso, o tempo todo, repetindo padrões e nem percebe que são vítimas de outras vítimas. Aprendeu dessa forma. Então, a atitude dela é 50% do pai, 50% da mãe, porque nós somos 50% do nosso pai, 50% da nossa mãe. O que eu faço com isso, Andrécia? Como que eu posso agir diferente? E quando o ser humano ele percebe que ele repete muitas coisas que o pai fazia, que a mãe fazia, que o tutor fazia, né, o cuidador, e eu começo a dar um novo significado para isso, então eu aprendi, eu sei que assim não é legal. O que eu faço a partir disso? E quantas vezes nós repetimos algo que o nosso pai fazia que eu não gostava? E eu acabo repetindo. Por quê? Porque fica aqui, ó. Inconsciente. Tá no inconsciente. Sim. Então eu preciso dar um novo significado, trazer novos hábitos, né? E tudo isso faz parte do processo. Então não é frase motivacional. Não é chegar motivacional. E dizer, acorda, vai trabalhar. Até porque eu sempre falo, né? O coach, ele não é motivação. Às vezes as pessoas querem me contratar para ir lá dar uma palestra motivacional. Eu não dou palestra motivacional. Eu extraio a motivação de dentro da pessoa. Porque eu posso vir aqui, levantar uma galera e colocar amanhã... motivação. E amanhã acorda como? De que jeito? Qual é a meta, o objetivo? Qual é a missão dela para o dia? Se ela não tiver isso pautado, ela vai desanimar. E as pessoas ficam nessa vibe. Ai, não, se eu tivesse isso, eu faria. Se minha vida fosse dessa forma, eu faria desse jeito. Não, é com o que você tem. Você já tem argumentos, subsídios suficientes para agir, para fazer diferente e para conquistar o que é seu. O que é seu, porque já está pronto. Se alguém chegou, você também pode chegar. Mas se eu não sei, não tenho uma definição para onde eu quero ir, qualquer vento vai me levar. E eu desanimo muito fácil. Então a questão é a meta, é você definir para onde você está caminhando, saber onde você quer chegar. Encontrar o teu estado atual. Exemplo, onde eu me encontro hoje, quem eu sou, de que forma eu penso, como eu tenho agido, né? Se eu tenho um dia coordenado, se eu sou uma pessoa que sou planilhada, agendada ou não. Não, André, se eu não gosto de rotina, eu não gosto de planilha, ok, tem tudo a ver com o perfil de cada um. Também sou analista de perfil comportamental, então é muito fácil eu entender o que a pessoa, né, quais são os pontos fortes, os pontos a desenvolver. E quando a pessoa entende e se conhece, porque nós não olhamos para dentro de nós. É muito mais fácil eu perguntar aqui para você quem é o seu pai, quem é a sua mãe, quem é o seu vizinho, você vai virar do avesso. Mas se eu perguntar quem é você... Dá um branco às vezes, né?
A gente Eu não nota. quero olhar para mim, né? É. Como assim? Por quê? Porque pessoas questionadoras são pessoas de sucesso. Se eu passo a me questionar, entender qual é o sentimento, por que eu tô com esse sentimento, por que eu tô sentindo isso, e eu começo a questionar, eu trago luz para a escuridão. Né? E como que eu vou limpar uma gaveta que está cheio de bloqueios, toda suja ali, e eu não abro ela? Então, muitas vezes eu preciso abrir a gaveta. E o nosso cérebro ele é tão preparado para encapsular aquilo que ele não quer trazer à tona, que quando ele traz gera dor, aí é preciso dar um novo significado. Não é ir lá e trazer a dor e deixar que a pessoa sofra com aquela dor. Não, para aprender. Então, tu ensina a pessoa a lidar com os seus medos, é isso? A lidar com seus medos, porque o medo ele é bom, Rafa. Sim. O medo ele é bom, mas o medo em excesso, ele é prejudicial. Então, se eu tenho medo, cara, eu vou atravessar a rua aqui, eu vou olhar para os dois lados, eu não vou ser louca e não olhar. Mas se o medo ele me paralisa aqui, que eu não chego nem na porta para olhar, daí tem algo errado. E hoje em dia, a gente percebe as pessoas tão movimentadas aí, fazendo um tudo, e esquecem de fazer bem feito, de fazer a coisa com foco, o que é preciso, porque eu nem sei o que eu quero atingir, o que eu tenho para fazer hoje. Então é preciso ter um alinhamento nos nossos dias, né? E existe uma métrica onde nós dividimos passado, presente e futuro. O meu passado, eu preciso viver ele 10%. 10%. Como, Andrécia? Não ficar parada lá naquela dor ou naquela situação que poderia ter sido melhor e não foi. Por causa das minhas escolhas, por causa das minhas decisões. Então, o que eu faço com aquilo que não deu certo? Eu aprendo e eu celebro, comemoro o meu passado. O quanto nós esquecemos de comemorar os pequenos ganhos durante o dia. Sim. Né? E aquilo que passou foi muito bom. Como que eu trago isso à memória? Porque cada vez que eu penso em algo que não deu certo, em algo ruim, eu trago para o meu cérebro como se fosse uma imagem, como se aquilo estivesse acontecendo novamente. Então eu preciso aprender a dar um novo significado nisso. Para isso a gente tem ferramentas, tem técnicas, e ressignificar aquilo e vir para o presente. É por isso que o passado tem a ver com depressão, assim, às vezes? Não. Total. É? Imagine e futuro aqui com ansiedade, né? Com ansiedade. Excesso de passado, depressão. Excesso de futuro, ansiedade. Excesso de presente, estresse. Uma pessoa estressada, trompara, ela não consegue olhar nos olhos, porque ela está sempre fazendo um tudo. Pega menino, vai menino, leva para a escola, menino. Está estressada. Chega à noite, ela acha que fez um tudo, está morta, cansada, porque demandou esforço demais, o cérebro ficou ali em atividade o tempo inteiro, gastando muita energia e não produziu nada. Daí vem o quê? Nem viu o que fez no dia. Falta de capacidade, nem viu o que fez, não milimetrou o seu dia. Isso é uma coisa que eu queria te perguntar. Talvez muito ligado a esse coach motivacional, o que a gente vê aí as pessoas falando de produtividade, e você tem que acordar cedo, tem que acordar 5 horas da manhã, metas, e não sei o quê, e tá, se não for um workaholic, você não presta. E aí o resultado tá aí, né? Um burnout absurdo para tudo que é lado. Haja tarja preta. E a gente meio que relacionou o coach a isso, né? A te empurrar para o trabalho. Te empurrar de que forma? Não é, ou também a linha de coach que você aborda. Não. Não é só trabalho que existe na vida. É produtividade, sim. Eu preciso ser uma pessoa produtiva, até porque eu trabalho muito na pirâmide do indivíduo. O que é a pirâmide do indivíduo? É trabalhar a tua crença de identidade, quem você é, o teu ser, a tua crença de capacidade, aquilo que você é capaz ou não de fazer, e a tua crença de merecimento. Então a pirâmide, a base dela é a identidade, depois a capacidade, depois o merecimento. Então é ser, fazer e ter. A pirâmide ser, fazer e ter, se ela tiver que ter primeiro para depois ela ser, a pirâmide vai estar sempre invertida. Não há equilíbrio. Então, eu até tenho, André, se eu conquistei algo, eu conquistei alguma coisa na minha vida, mas eu perco. Ou eu não valorizo, não dou valor para aquilo, ou eu dou um jeito, me saboto, acabo colocando tudo por água abaixo. Então, se eu não for
trabalhar a minha raiz, em quem eu sou realmente, com técnicas e ferramentas e realmente extraindo aquilo que eu nasci para ser. Muitas pessoas me procuram, André, se eu quero saber o meu propósito, por quê? O que é o meu propósito? Qual é o meu propósito? Se você não souber quem você é, o propósito, ele não vem, porque é ele que te encontra, não é você que encontra ele. É uma coisa que tu tá planejada, meu propósito é esse ponto. Não escolhe. E muitas vezes a gente fala assim, ó, falando de futuro, né? Ah, meu futuro pertence ao Criador, a Deus, ao que você acredita. Uhum. E esquece que a responsabilidade das ações são suas, né? Porque tá pronto, tá lá pronto o meu futuro, mas se eu não der os passos para alcançar ele, eu vou ficar aqui, no meu presente ou no meu passado. Então, a métrica é 10% futuro, passado, 60% presente, planejando o meu 30% que é o futuro. Se eu não viver essa métrica, poxa, eu tô onde? Eu tô lá no que aconteceu ontem ou o que não aconteceu ontem e eu fico lá impregnada no ontem e eu não consigo sair daqui hoje, ó. Não consigo viver o meu presente. Então, a palavra diz, é um presente, todo dia tem uma página em branco do meu dia, do meu livro para escrever, né? E se eu sei escrever, cara, eu não sei o que fazer, André, eu vou ter atitudes para buscar conhecimento, para buscar algo que, poxa, o que é a minha missão aqui? Quais são os meus dons, meus talentos? Tudo isso é extraído no processo de coaching. Porque se eu não me conheço, como é que eu quero conhecer o outro, mudar o outro? Primeiro a mim. Ninguém muda ninguém. Eu só consigo mudar a mim mesmo. Que muitas vezes é tão difícil, é tão complicado eu mudar os meus sentimentos. É difícil. Tem que aprender, porque a gente não aprende isso na escola. Não aprendemos com os nossos pais. Aprende no dia a dia mesmo. E hoje, se eu tenho a oportunidade de aprender o porquê que eu vou viver nesse ciclo vicioso, nesse mover onde traz sentimentos tóxicos para mim, né? E às vezes a gente fica viciado. E não só, o vício não é só em droga, em, né, produtos aí ilícitos, mas também em vícios emocionais. Eu tenho que entender que todos nós somos viciados. Qual é o meu vício emocional? Como que eu quebro esse vício? Como que eu elimino um vício da minha vida? Só com abstinência. Senão eu vou colocar medicamentos, eu vou substituindo os vícios, né? Eu crio abstinência. Vai maquiando, na verdade. Vou maquiando. Eu crio abstinência e depois eu vou ter o quê? Novas atitudes, novos hábitos. Para quê? Para que a trilha neural do meu cérebro seja uma outra, né? Eu preciso fazer um novo caminho. E aí, eu esqueço daquilo lá. Não quer dizer que não está lá. Então eu não posso deixar acionar, não posso acionar novamente, né? Eu tenho que seguir um novo caminho neural. Eu tenho um projeto social em uma comunidade terapêutica há 2 anos e pouquinho. E eu trabalho com os ex-adictos, né? E lá a gente percebe o quanto é difícil, o quanto é mais, vamos colocar assim, desafiador, né? Por quê? Porque é algo que tu vê, é algo que a pessoa consome, tá lá, consumiu um vício, né? Consumiu a droga, o que for. Mas o que você não vê e você repete? Como é que eu identifico isso? Que isso está me trazendo prejuízos? Porque tudo aquilo que precisa de repetições é um vício, né? Então eu preciso me viciar de novos hábitos, atitudes boas. E aí eu crio novas sinapses neurais. Vai fazendo sentido, a minha vida vai mudando. Então se eu posso mudar é o quê? Só a mim mesma. Não posso mudar o outro, né? A outra pessoa. É complicado isso, né? É bem complexo. Como ela falou, a gente tem que botar o dedo na própria ferida, né? Trazer pra fora, abrir a gaveta e não é todo mundo tá disposto a passar pelo processo. Não é, porque quem precisa do processo de coach? Todo mundo. Mas nem todos querem. Nem todos querem pagar o preço, porque é realmente uma mudança de vida. É um novo estilo de vida. Eu sempre falo, né? O coach, ele... eu vou estar lá motivada, vou fazer o que precisa ser feito. Não, o coach é um estilo de vida. Você começa a olhar um alimento diferente, você começa a dar valor para as pequenas coisas e você vê o quanto você é privilegiado para ter mais um dia e usufruir daquilo que já está pronto. Eu já fui muito assim também, de não viver, não curtir a viagem e querer chegar no final.
Então, eu estava sempre querendo... O dia passava e eu estava pensando já no outro dia e no que eu tinha que fazer, daí eu fiz o que eu tinha que fazer, mas eu estava fazendo o que eu tinha que fazer, pensando na outra coisa. Ansioso. E, na verdade, ia. E eu digo, assim, até comentei contigo no início, que o meu coach pessoal foi o cuidar do meu avô, que ele me fez sentar e enxergar a vida de um outro aspecto, assim, né? Parabéns, Rafa. Sabe por quê? Acho que é bem legal isso. Se o ser humano tivesse a consciência que no final da vida ele não vai ter saudade de, cara, por que eu não fiz mais uma planilha? Cara, por que eu não trabalhei mais noites a fios? Não, ele vai ter vontade de quê? De estar com as pessoas que ele ama. Né? Nós temos essa necessidade, nós somos seres relacionáveis. Então, se eu me isolo dentro de um quarto de uma casa, é normal isso? Não é. Se eu me isolo dentro de um mundinho meu, eu não me relaciono, eu não acredito mais que tem pessoas bacanas, que eu posso ter amigos verdadeiros, fiéis, leais. Eu vou viver num mundo, numa bolha, sozinha. E aí eu acabo quebrando os relacionamentos e eu quebro também o relacionamento comigo. Porque eu não quero mais enxergar, eu não quero ver aquilo que eu preciso e posso mudar. E nós sim podemos mudar muitas coisas. E hoje, estudos nos comprovam que 87% das pessoas são demitidas, dos profissionais são demitidos por falta de inteligência emocional. 87%. Por falta de inteligência? Por falta de inteligência emocional. Por quê? Porque muitas vezes pode ter currículos, podem ter um conhecimento vasto. Eu chamo isso de obeso mental. Tem pessoas que têm tantos cursos, eu preciso fazer mais cursos, eu preciso aprender isso, eu preciso aprender aquilo. Mas não coloca em prática, não tem atitude. E aí fica aquela obesidade mental cheia de informação e paralisa. Mas então, sem a prática, né? Sem a prática, eu tenho que ter atitudes, praticar aquilo que eu aprendo. Porque senão, por si só, fica só conhecimento. Só aprende quem muda. E às vezes não é nem questão de falta de não botar em prática, mas é também aconteceu alguma coisa ali que tirou a pessoa do eixo, tirou do rumo, despertou um gatilho da pessoa lá da infância que pra ti não significa nada, pra ele não significa nada, mas pra mim me fez explodir e eu não soube lidar com aquela emoção e aí acabei destruindo o meu emprego. Essa é a inteligência emocional? Isso é controle das emoções? Controle das emoções. O Dr. Augusto Cury, que é um grande mestre, eu tenho uma admiração gigante por ele, ele fala sempre que a nossa mente mente. A nossa mente, ela cria coisas que nem acontecem muitas vezes, mas ela cria. Então eu tenho que saber dominar. Porque se eu não dominar a minha mente, as minhas emoções, ela vai me dominar. E o quanto eu tenho treinado para dominar minhas emoções. O porquê que eu penso negativo de uma situação que poderia ser muito bacana para minha vida. Que ali poderia ser um start, um romper. Nós temos somente 5 segundos para mudar um pensamento negativo, para que não vire crença. Nossa, que difícil. 5 segundos. Se eu tive em uma situação, a gente está aqui batendo um papo bem bacana, descontraído. Você pensa de uma forma, você pensa de uma forma, eu penso de outra forma. E quando você pensa algo negativo, se você não der um novo significado imediatamente, 5 segundos, aquilo vai ficar na tua mente. E ali, novas sinapses neurais são formadas. É louco, né? E como assim eu vou dar um significado diferente? O que você aprende com a interpretação que você teve? Porque tem uma frase que fala assim, quando Pedro falava de Paulo, falava mais sobre Pedro do que sobre Paulo. Né? E muitas vezes as minhas verdades, eu vou ter uma ótica de mundo, eu vou ver com a minha lente, totalmente diferente, né? Quantas mulheres chegam para mim, Andrécia, homem é tudo igual, só muda de endereço, e homem também. Ah, não, mulher é tudo igual, é tudo complicado. Tá? Quem falou que homem é tudo igual, que mulher é tudo igual? Sim, nós somos seres diferentes, e aquilo que eu emano, eu atraio. O que eu estou emitindo? É o que eu vou atrair. Por que eu atraio pessoas tóxicas? Começa a analisar. Quem eu venho sendo? Quem eu tenho sido no mundo? Será que eu acrescento na vida das pessoas? Eu tenho um trabalho social também na penitenciária feminina de Florianópolis. E é a menina dos meus olhos, assim. Eu não entendi o porquê que fui para lá, né?
Mas quando veio essa oportunidade, eu relutei para não ir, disse, não tem que estar, vou lá. E inclusive depois daqui a gente tem uma reunião, porque lá eu percebi o quanto muita gente aqui fora, nós aqui fora, somos mais aprisionados, muitas vezes, do que elas lá dentro. Elas estão dispostas, disponíveis a aprender. Elas querem uma vida diferente. É que eu acho que também elas chegaram num estado tão assim a proporção Chegar no fundo do poço, precisa, né? que te funciona, né? E precisa isso. Não, E muitas não deveria, vezes né? o ser humano precisa chegar no fundo do poço, que o poço não tem fundo, então cada vez vai aprofundando mais, para realmente dar esse, cara, eu preciso agir diferente, dar esse start. E é claro, lá elas são convidadas, elas não são obrigadas, né, a fazer, a passar pelo processo. Mas cada vez que eu vou, assim, ó, tem uma desenvoltura, tem ganhos tão gigantes, eu fico, cara, eu aprendo mais do que eu vou levar para elas, sabe? E são pessoas, assim, ó, que estão pagando. Hoje a sociedade coloca isso, né? Errou, vai pagar, vai para prisão. Mas já teve vários estágios que antigamente tinha que ser apedrejado, né? Hoje a sociedade impõe isso. E o quanto a sociedade tem cuidado dessas pessoas que são vidas lá. Não, estão lá, ó, esquece. Enquanto estão lá, não estão dando trabalho. Ninguém tá vendo, e elas saem de lá. E um dia a diretora me falou assim, Andrécia, traz aqui um tema para elas de dedo podre. Dedo podre, crença. Porque elas saem daqui, elas se envolvem com um cara, porque geralmente a maioria delas se envolvem lá com um cara e elas estão presas e eles não. Então tem muita revolta, tem muita dor, né? E Andrécia, elas saem daqui e depois elas voltam novamente. Meu Deus, não aprenderam? Ficam aqui 5, 6, 7 e tantos anos aqui e não aprendem. E eu entendi tudo. Daí comecei a trabalhar com elas, as crenças, né? Porque as crenças nos limitam. E elas saem dali, elas voltam para a realidade delas. Qual é a realidade delas? Tráfico. Né? Que a mãe foi abusada, o pai foi abusado, ela foi abusada. E aí vive aquela realidade, que é aquilo que elas merecem. Então, se nós não nos alinharmos com aquilo que é verdade, com a vida abundante, né, que parece, fica pejorativo. O que é vida abundante? Cara, é para mim, é para você, é para elas. Elas estão pagando lá, né, o erro delas. E o quanto nós erramos e não queremos pagar o preço. Sim. Ninguém erra para pagar o preço, para ficar no fundo do poço. Né? Ninguém acha que vai chegar ao extremo. E quando chega ao extremo, fica naquela condição. E uma coisa que me chamou muita atenção lá foi que nas visitas, não sei se vocês conhecem o complexo penitenciário lá em Floripa. Não. Não sei por que a gente chegou nesse assunto, mas tudo tem um porquê. Lá, o complexo penitenciário a ala masculina é gigante. Depois tem a ala feminina e depois tem o hospital de custódia, ali menores infratores, que é bem pequeno. No dia de visita, a ala masculina é um quarteirão, então meio que dá volta assim, Isso eu já vi, não. Dá volta, e a feminina não tem visita. Geralmente os filhos estão lá com mãe, com alguém, conselho tutelar e tudo mais. Marido abandonam. Quem vai geralmente assim, raramente são as mães, quem tem mãe, né? Então elas pagam um preço muito alto. E aí, se não tem visita, não tem produto de higiene pessoal, não tem, é toda uma demanda que quem está aqui fora nem sonha. Não sabe. O que a gente pode fazer para uma sociedade melhor? Eu sou muito da área social, eu até tenho que me segurar um pouco. Sou muito da área social. Hoje, inclusive, eu vim de um projeto aqui em Camboriú, ali no Monte Alegre, que tem um Latarte, não sei se vocês conhecem, mas é um projeto social que existe já há 15 anos. O Latarte é um contraturno. E as crianças, quem estuda pela manhã, elas vão à tarde para lá, e quem estuda à tarde vai pela manhã. Então, nesse contraturno ali, os professores levam para a escola, buscam, né? É um projeto bem lindo. E tem 200 crianças ali. E eu comecei esse projeto mês passado, já era para ter começado, e daí muita coisa, eu disse, não, esse ano ainda eu tenho que finalizar esse projeto, começar esse projeto. Aí comecei mês passado,
E hoje, amanhã e quinta, no meu intervalo do almoço, eu me dedico para lá. Então, atendo 2 turmas, uma ao meio-dia e a outra uma. Faço lá o processo com as crianças e amanhã à noite é com os pais. Por quê? Porque a criança, ela é moldável. Né? Nós, crianças, quando a gente era criança, quem era o nosso pilar, né? A nossa força, mas nossos heróis, nossos pais. Sim. Então, os pais também precisam interagir, estarem junto, né? Inteligência emocional é fato que precisa ter um meio, um todo. Se eu sou adulto, Andressia, e eu vivo com uma pessoa tóxica, uma pessoa que está sempre me colocando para baixo, é a pessoa que precisa mudar ou sou eu? É o poder da autorresponsabilidade, né? E quando eu mudo, tudo muda à minha volta. Agora a criança não. A criança precisa das responsabilidades dos pais para direcioná-la, né, para conduzir ela por um caminho diferente do que eles tiveram, que é uma realidade muito diferente da nossa. Então, se nós soubermos o quanto nós já somos abençoados, o quanto nós já precisamos ser gratos por aquilo que a gente já tem, é fazer com que eu tenha e não esperar ter alguma coisa. Quando eu tiver mais tempo, quando eu tiver isso, eu tiver dinheiro, eu vou fazer. Não, faz com que você tenha. Começa. Tem que começar. Né? Tem que começar. Tem uma frase que fala assim, o pobre fala que não tem dinheiro. O rico fala que não tem tempo. O que você tem falado? Né? Quem eu tenho sido? E o processo de coaching ele é de perguntas, né? Eu faço muitas perguntas. Por quê? Porque toda pergunta, a resposta está dentro de nós. E eu tenho que me questionar. Realmente, será que eu quero uma sociedade melhor, eu quero uma sociedade bacana, mas o que eu tenho feito para que isso aconteça? Não é responsabilidade do governo, é responsabilidade de fulano. Minha, não? Como assim? Daqui um pouco pode ser uma criança que está lá, que não foi cuidada, que não foi abastecida de conhecimento, de amor, e vai te assaltar, vai assaltar teu filho, vai... Então vamos fazer. Todo mundo ganha, todo mundo fica feliz. E esse é um mundo, né, que eu acho que é o mínimo que Deus espera. Eu falo Deus porque é no que eu acredito, que Deus espera de nós. Né? Acho que a chave de tudo é o amor, né? O amor tem que ter... Senão... É o que prevalece. Se eu não entender o que realmente tem feito parte do meu dia a dia, das minhas escolhas, e eu realmente buscar tempo, porque eu sempre falo que Deus ele é tão justo que ele não deu 24 horas para mim só para a Andressia, não, deu para o Rafa, deu para a Gabi, deu para todo mundo. Então, por que eu não tenho tempo? Será que eu tenho alimentado a minha agenda de acordo com o que é necessário? Eu tenho desfocado? Porque distrações vêm, gente. Nós temos muitas distrações durante o dia e só se distrai quem não tem metas e objetivos para alcançar. Porque vem a distração, mas eu sei mandar ela embora. Eu sei por onde seguir, porque eu tenho uma agenda, eu sei onde eu quero chegar, eu sei os próximos passos. E isso o processo de coach ele te dá com muita clareza. Segurança, né? Com muita clareza. Eu sei que eu estou fazendo, Andressia, mas isso aqui, será que vai surtir efeito? Vamos lá, vamos fazer esse teste. Vamos junto. Só vai saber fazendo, né? Se fizer. E é um desafio mesmo. Porque a vida é um desafio. E aquilo que não me desafia não me transforma. Então eu desafio cada um de vocês a se conhecerem melhor, a buscar seu eu, sua criança interior. Porque os teus resultados de hoje vêm das tuas memórias. E os teus resultados de amanhã vêm das ações que você vai começar a ter hoje, a construir hoje. Porque é a lei do plantio da colheita. Não tem como eu plantar algodão e colher café. O que eu tenho plantado? A decisão é de cada um. Puxando o gancho do teu trabalho social, eu acho que tem muito a ver com o teu livro, né? Que pessoas comuns buscam, transformam fraqueza em força, é isso? Isso. Tu tira da tua fraqueza um impulso. Da minha fraqueza, um impulso. A minha história de vida, né? Hoje, eu sou casada há 30 anos, tenho uma filha de 24, vou ser vovó daqui um pouquinho. Parabéns! E casei muito novinha, e a minha vida toda, né, eu meio que me culpava, me acusava, né, por ter casado cedo, na época fugia, casou, né, não tinha essa de namorado, dormir na casa do namorado, fugiu, casou. Então casou, eu casei muito novinha, meu primeiro namorado, ele também novinho.
Mas ele já era de maior, ele tinha 18. Eu não tinha 18 Eu aí? ia fazer 15. Ai, meu Deus. Então, hoje, com 45 anos, tem 30 anos de casado, tem uma história vasta aí, né? E por que eu falo isso? Porque quando a gente assumiu, casou, teve o ato, casou, agora tem que se virar. Para de estudar, vai trabalhar, vai construir a vida. Depois voltamos a estudar tudo. E tudo isso me fez questionar muito. E eu me culpava, eu me acusava muito. Cara, por que eu fiz isso? Por que aquilo, né? E a minha festa de 15 anos estava toda pronta. Minha festa de 15 anos estava com tudo, até só não estava impresso o convite, mas lembrancinhas, minha mãe fez tudo. E aí eu fugi 2 semanas antes de acontecer meu aniversário. O que faz com isso? Daí fizemos um aniversário só para a família e tal, meus pais fizeram, mas não aconteceu a festa de 15 anos. E aí, depois de 6 anos, fomos engravidar, ok. Tivemos a nossa filha, veio uma filha linda, muita saúde. E na festa de 15 anos dela, daí eu me esbaldei. Daí meu marido perguntava, tá, a festa é da Bárbara ou é tua? Eu disse, deixa eu viver minha festa de 15 anos. Do passado. Do passado, que não vivi, né? Então, com tudo isso, eu entendi. Porque eu tinha um pouco de... Eu rejeitava a mim mesmo em falar que eu casei novinha, porque eu tinha vergonha. Eu falava que isso não era exemplo para ninguém. Tudo bem, não é exemplo. Não aqui, não estou justificando, né? Que ninguém sirva de exemplo, seja de exemplo para isso. Mas que sim, pode dar certo. Sim, eu ia dizer isso agora. Vocês tão novinhos, estão juntos até hoje. Estamos juntos, quer dizer que a gente não passou por desafios? Muitos. Sim. Muitos desafios. E nesse meio tempo, meu marido se tornou alcoólatra, né? Então foi todo um processo. E aí a nossa filha cresceu com o pai presente, mas ausente. Então eu não podia fazer o papel de mãe e de pai. Eu era mãe e queria suprir essa necessidade. Foi onde eu fui para essa busca. Cara, tem algo errado, o que eu posso fazer, como fazer? E eu fiquei muito aflita com essa situação. E aí eu comecei a buscar inteligência emocional. Hoje o meu marido é livre do álcool há 3 anos e alguma coisa, por vontade dele. E a nossa filha que dizia que nunca ia casar, porque ela via um casamento conflituoso, muito conflituoso. Ele bebia o tempo todo e viciado, né, nessa área. E eu entendi que o meu pai era um alcoólatra. Meu pai era alcoólatra, o que eu fiz? Repeti padrão e casei com um homem que era o amor da minha vida, que era tudo muito lindo e que com o passar do tempo se tornou alcoólatra. Então tudo que eu vivi na minha infância, eu passei a viver no meu casamento. Tudo que eu via minha mãe passando. E aí eu trouxe isso como uma repetição de padrão. Né? Nossa, eu tava ontem assistindo uma série na Netflix e foi uma coisa que me chamou a atenção isso. É a série sobre desses documentários true crime, assim. Ela assassinou o marido que batia nela, tá? Aí, claro, a série entra no mérito se ele realmente era violento ou se ela que era violenta com ele. Mas aí, nos depoimentos, mostra a filha que casou com um cara que batia nela. E a mãe dessa que matou o marido também apanhava. E na hora eu pensei bem nisso. A gente vai e busca inconsciente repetir o padrão da mãe, né? Dos pais, enfim. Aí entra a questão da constelação, não sei. Você já falou 50%, né? A gente já falou sobre constelação aqui no nosso podcast, né? Mas seria uma forma de honrar os pais, até inconsciente, né? Inconsciente, né? Eu falo que é como se tivesse um chip, né? Colocou esse chip aqui, tô chipada, então nesse ponto negativo. O que eu preciso fazer? E aí a tua filha, no caso, buscou romper esse ciclo. Ela foi pro outro lado, em vez do inconsciente de buscar alguém assim, ela disse, eu vou me abster de homens. A gente fala que ou repete ou rebela. Rebelei, eu fiz totalmente o oposto. E a nossa filha, por um bom tempo, ela falava que não quer casar, que nunca ia ter filho. Não, por que vai ter filho se para passar o mesmo trabalho que ela passou, né? E hoje a nossa filha é casada há 1 ano e meio com um homem incrível, assim, que
todos os pontos Conquistou a de uma sua, ferramenta que eu fiz com ela uma vez, todos os pontos que ela colocou ali, as características positivas, foi confirmado que era Acertou. ele, sabe? Acertou. Então, ele é um menino incrível, assim, um homem incrível, né? E ela também, uma filha extraordinária e quer ter no mínimo 3 filhos. Ele quer 5, mas ela quer 3. 5? 5. Que incrível isso, né? Você conseguir, como você estava falando, ressignificar e romper o padrão, né? E isso é difícil, né? Ele tem um ponto-chave aqui que marcou muito o meu marido, pai da Bárbara. Foi meu primeiro namorado, né? Meu primeiro tudo. E ela teve namoradinhos, com 15 anos o namorado foi pedir a gente namoro e tal. E ela teve namorados, teve relacionamentos. E o nosso genro, ele com 23 anos, ele nunca tinha namorado. Ele nunca tinha beijado na boca. Hoje é loucura, né? Cara, como é que um menino de 23 anos, na flor da idade, esperando a mulher certa para casar? Era para ser. E era a nossa filha. Então, assim, eu sou muito grata a Deus, porque ele estava esperando por ela. E quando ele conheceu ela, não é a Bárbara, porque a Bárbara já teve outros relacionamentos, então não é. Ele estava achando que ia ser uma menina como ele, nesse padrão que estava esperando alguém. E se dão super bem, ele é assim, gentleman. Que bom. Querido, tá? Então, pra mulherada aí que acha que não tem homem qualificado, homem que merece sim ter a tua companhia, teu amor, a tua dedicação, assim, os homens também, né? Os homens às vezes que pensam que não tem uma mulher bacana, legal, que é uma parceira, que, né, tem uma comunhão, uma comunicação bacana, tem sim. Mas é o que eu emano, o que eu emito. É isso que eu vou receber. Porque nós educamos as pessoas a se comunicarem conosco. Então, se as pessoas estão gritando comigo, por que a pessoa está gritando? Eu estou dando essa liberdade. Eu não preciso debater com a pessoa. Eu ensino ela. E como o Rafa falou, a base é o amor. Porque o amor constrange. De nada adianta. Se não tiver amor, eu nada seria, né? Nada seria, é verdade. É bem isso. E eu sou muito grata pela oportunidade de ter escrito o livro, quando a minha história conectou, né, com esse pessoal, que nós somos 30 coautores, né, o livro com autoria de 30 autores, e essa conexão foi muito bacana, porque no livro tem lá, a gente chama de, Mas um no médico. livro tu conta a tua história? Né? Conto, cada história, cada pessoa conta a sua história. A minha foi selecionada para ir para o livro. Que legal. Então, aí a gente acha que é muito simples, né? Ir lá, conta a tua história e vai para o livro. Mas tem todo um processo por trás, foi muito bacana esse processo. Que agora eu estou escrevendo meu carreira solo. Então já vai sair aí. E tem histórias de pessoas assim que você diz, não, como que essa pessoa transformou essa fraqueza aqui, porque era muita dor, e nessa fortaleza que ela é hoje. E todos nós passamos por desafios. Sim. Muitas vezes a gente não tem a vulnerabilidade de expor esse desafio, porque se preocupa com o que o outro vai falar, como eu me preocupava, né? Cara, eu vou falar que eu tenho 30 anos de casado, hoje eu falo de boa, mas se eu não desse um novo significado para isso, hoje eu não traria como, né, uma fortaleza que edifica muitas e muitas pessoas, muitas vidas, né? Então, lá nesse livro tem, a gente chama Dr. Perdão, que é um cardiologista, que hoje ele leva o perdão para dentro do consultório dele, e ele explica por A mais B, pessoas que iam fazer cirurgia, que tomavam medicamentos fortíssimos para o coração, e liberando o perdão faz todo sentido. Perdão também é uma coisa muito difícil, né? E o auto-perdão talvez pior ainda, né? Você se perdoar pelas suas escolhas que você considera erradas. É simples. Bem simples. Para isso a gente precisa aprender, porque nós não aprendemos isso. E eu sofro, porque quando eu não perdoo é como se eu estivesse tomando veneno para que a outra pessoa sofra, fique envenenado, mas quem está tomando sou eu. É como se eu tivesse um carvão quente. Né? Faz mal. Um carvão. A pessoa não tá nem aí, mas eu tô com aquela raiva, com aquela dor aqui, o carvão quente na mão. Garganta, e aí vem as doenças psicossomáticas, né? Muito, né? Muitas doenças psicossomáticas, por quê? Porque não tem perdão, não se auto-perdoa. E é tão simples. É um ato tão simples
e quando é liberado, a vida flui. E o coach te ajuda nisso também. Muito. Muito nisso, né? Aprender a se perdoar. Porque nós fazemos escolhas errôneas, sim. E tá tudo certo. Ninguém tá aqui para ser 100% perfeito. Ninguém é 100% perfeito, que é um processo. Por isso que é preciso aprender a viver esse processo. E não ficar no pronto. Tá tudo pronto, tudo no aplicativo, ali é tudo muito rápido. E hoje, a geração de hoje, fast food, é tudo muito rápido. Dá um Google, né? Dá um Google que passa. Eu estava conversando com a minha mãe esses dias, porque eu lembro que a gente tinha que estar com um dicionário na mão para estudar. E era tudo, tinha que achar, meu Deus, e pesquisar. E hoje vai tudo no Google, é tudo muito rápido. Então a ansiedade aflora mais ainda, porque é pronto. E quando não tem pronto, acaba ficando estressado, ansioso, né? E não é um processo. Um passo de cada vez. Vamos lá, um passo de cada vez, vamos fazer, ter as atitudes sem culpar nada nem ninguém, mas você fazer. Você dá os próximos passos, aí a autorresponsabilidade vem, a mudança de fato que acontece. Andrécia, show essa aula aqui que a gente está tendo, Nossa, né? Pois é. Quem quiser conhecer mais do teu trabalho, onde é que a gente... Mídias sociais, Instagram, Andrécia. Isso. Andrécia Garcia, me sigam. Andrécia Garcia, eu tenho um escritório aqui na rua 3300, em Balneário Camboriú. Atendo online e presencial, também faço time coach, que a gente chama de coaching grupo, né? Tenho alguns grupos de coaching e tenho clientes aí de São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, que trabalhamos online, a gente faz atendimentos online, com ferramentas, com técnicas para ressignificar e lapidar esse diamante que nós temos dentro de nós, porque todos nós temos. Ser a sua melhor versão, né? Sempre, todos Busca os da dias. felicidade. Um pouquinho melhor cada dia. E para isso depende só de mim, né? Eu assumi minha autorresponsabilidade. Eu, como coach, eu sempre falo para os meus coaches, né? Que eu tenho 5% do processo de coach é comigo. 95% é com o coach. Por quê? Porque eu não posso fazer por você. Eu não posso realizar por você. Vou te dar um direcionamento, vamos junto? Pego na tua mão e vamos junto. Mas é você que tem que fazer por você. Eu não consigo mudar nada nem ninguém, se não quiser. É aquela história, tu ensina a pescar, né? Eu ensino a pescar, mas Rafa, sabe que tem gente que não precisa pescar nem de caniço nem de rede? Que o peixe pula para dentro do barco? Tem. E não descobre esse barco. Por quê? Porque está fundado lá, ó, no passado. Então, o quanto é importante nós aprendermos a ressignificar o nosso passado, viver o presente e construir o futuro. Porque o futuro ele pode ser amanhã. Amanhã já é futuro. Daqui um pouco já é futuro. Não é? E é isso que o processo de coach faz. Eu sou muito grata pela oportunidade, por estar aqui nesse papo tão gostoso, né? Poderia se estender muito mais. A gente quer agradecer a tua presença aqui. Obrigado pelas dicas. Muito legal a tua história, o livro. Quem Muito quiser comprar o livro também tá tudo disponível no Instagram, nas redes sociais. Pode ajudar os seus projetos sociais também, tudo pode te encontrar ali? Pode sim. E muitas vezes, Gabi, né? Muitas vezes as empresas elas podem ajudar tirando do imposto, não sai nada do bolso, né? E não sabem onde ajudar uma ONG, um instituto bacana, íntegro, né? Verdadeiro, que faça um bom trabalho. Então, fica aqui a dica para quem quer doar, servir e pode, porque todos nós podemos e merecemos fazer isso, porque é um benefício não só para nós, né? Mas para o mundo como um todo. E quando a gente entende isso, não fala mais só sobre nós. É apesar de nós. Porque nós vamos errar todos os dias. Mas se eu puder acertar mais, melhor, né? Sim. Então, que vocês possam sentir no coração e também entrar em contato. Tem um Latarte que precisa muito, que tem 200 crianças hoje e está assim, com acho que mais de 400 na fila de espera. Mais de 400, são crianças carentes que precisam sim desse olhar, desse cuidado, porque lá tem todo um aparato, né? E agora que eu entrei com esse processo de inteligência emocional também, mas tem a comunidade terapêutica também, né? Tem o pessoal do presídio da ala feminina, que é o trabalho que eu faço lá, então
que vocês possam sentir aí no coração do que puder ajudar. Será muito bem-vindo. Muito obrigada, Andressa. Eu que agradeço. É isso aí, galera. Só depende de vocês, então, mudar, né? O mundo. Uma autorresponsabilidade. E o que depende de vocês também é se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like, compartilhar esse papo aqui, que foi maravilhoso, né? Com quem você acha que tá precisando de um coach. Que bacana. E me sigam lá nas redes sociais, hein? Isso aí. Sei muito bom. Eu quero deixar uma frase. Sim, Por favor. de impacto. Então, antes de você deixar a frase, a gente vai se despedindo por aqui. O Papelaria Cast volta semana que vem. Nosso muito obrigado por você estar aqui com a gente mais um episódio. Isso aí, galera. Obrigado. Da semana que vem. E hoje o nosso encerramento é com a nossa entrevistada. Obrigada. Quero aqui deixar esse ponto positivo aqui para você, que a caverna que você mais teme é lá que seu tesouro está. Qual é a caverna que você ainda não entrou? É isso aí.